Um novo dia para amar. Célia Xavier de Camargo. Pelo espírito Paulo Hertz. Sinopse. Valéria é diretora de uma escola e adora trabalhar com as crianças, porém se depara com uma situação que ela não consegue entender. Crianças que, de repente, começam a falar coisas estranhas, de outras épocas. Algumas começam a ter reações agressivas por problemas de envolvimentos espirituais. É nesse pano de fundo que Paulo Hertz, o autor espiritual, vai relatando de forma simples os casos e mostrando por que apenas os conhecimentos pedagógicos e psicológicos nos dias de hoje não são suficientes. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 1. Um novo dia. A campainha do despertador soou insistente. Valéria levantou o braço e, sonolenta, apalpou o criado mudo até encontrar o relógio, desligando-o. Virou-se para um outro lado e, sem abrir os olhos, tentou lembrar-se das obrigações para aquela manhã. De repente, sentou-se no leito, arregalando os olhos. Meu Deus! Estou atrasada. Tenho um compromisso daqui a pouco. Pulou da cama e correu para o banheiro. Ligou o chuveiro enquanto escovava os dentes. Tomou um banho rápido, enrolou-se na toalha e voltou para o quarto. Nisso, tocou o telefone na mesinha de cabeceira. Alô? Valéria, sou eu? Estou com um problema e preciso da sua ajuda, falou uma vozinha conhecida. Bom dia, Carla. O que está acontecendo? Escutando a voz serena da amiga, a outra explicou. Ah, desculpe-me, Valéria. Bom dia. Meu carro não quer pegar, e preciso sair com urgência. Tenho consulta marcada com o médico e não posso faltar. Caso contrário, só conseguirei outro horário daqui a meses. Você pode me ajudar, amiga? Do outro lado da linha, Valéria pensou que seu compromisso iria por água abaixo, porém não havia outro jeito. Suspirou, concordando. Sem dúvida, Carla. Passo na sua casa em meia hora, tudo bem? Obrigada. Que seria de mim sem você, Valéria? Beijos. Valéria ouviu o ruído do telefone desligando e colocou na base a pensar. Carla sempre tem um jeitinho de conseguir que eu faça o que ela quer, mas não lhe posso negar nada. Somos amigas há tanto tempo. O que vou vestir? Sem parar o que estava fazendo, começou a recordar-se de quando havia conhecido Carla na escola. Moravam quase vizinhas e frequentavam a mesma escola, em turmas diferentes, porque Carla era alguns anos mais nova do que ela. Sua mãe, Vitória, a levava todas as manhãs para as aulas. Como Edith, a mãe de Carla, trabalhava alguns dias da semana no horário da manhã, ela pediu a Vitória que levasse Carla para a escola nesses dias, e, nos seus dias livres, ela própria levaria as meninas. Por isso estavam sempre juntas e se tornaram muito amigas. Depois, fizeram curso superior em áreas diferentes, mas nunca se perdiam de vista. Por ser um pouco mais velha que Carla, ela sempre fora a confidente, a professora de plantão, o ombro amigo e a companheira de passeios e programas, porque Edith sempre afirmava: confio em você, Valéria. Só deixo Carla sair se você for junto. Enquanto se lembrava do passado, Valéria abriu o armário e pegou a primeira roupa que encontrou, vestiu-se apressada e voltou ao banheiro, fez uma maquiagem ligeira, penteou os longos cabelos e correu para a cozinha. Aqueceu uma xícara de leite, acrescentou uma colherinha de café solúvel, algumas gotas de adoçante e, após mexer bem, tomou a bebida em goles rápidos. Pegou as chaves do carro e saiu apressada. Àquela hora, parecia que a cidade inteira estava na rua. Procurou um trajeto menos concorrido e, com um ligeiro atraso, chegou à casa da amiga, que já a esperava, ansiosa. Carla abriu a porta e entrou, dando-lhe um ligeiro beijo no rosto. Valéria, pensei que você não conseguiria chegar a tempo. O trânsito hoje onde está um horror. Parece que aconteceu um acidente numa das avenidas mais movimentadas,
o que causou essa confusão. Porém, não se preocupe, Carla. Qual é o endereço do médico? A outra passou os dados, e Valéria balançou a cabeça concordando. Sei onde fica. Logo chegaremos lá, fique tranquila. Mas, afinal, o que você tem, Carla? Está sentindo alguma coisa? Sente dor? A outra riu, achando graça. De jeito nenhum. Não tenho nada. Estou querendo fazer uma cirurgia corretiva e me disseram que esse médico é ótimo. Sinto-me ansiosa para conhecê-lo. Valéria, que mantinha os olhos fixos no movimento do trânsito à frente, virou-se para a amiga sem poder acreditar. Ela deixara um compromisso importante, julgando que Carla estivesse doente, e agora ficara sabendo que se tratava apenas de um capricho dela. Não acredito, exclamou em voz quase inaudível. Em que você não acredita, Valéria? Que estou aqui, levando-a para uma consulta sem a menor importância, quando deixei compromisso, ao qual eu não poderia ter faltado, só porque você me pediu. A outra, de olhos arregalados, gaguejou. Mas, você não me disse nada. Tem razão, a culpa é minha. Porém, pelo seu pedido, julguei que a consulta fosse urgente. Afinal, sendo mais velha, sinto-me responsável por você. Pare com isso. A diferença entre nós é de 3 anos apenas. Sou bem crescidinha. Já completei 27 anos no mês passado. Mas desculpe-me, Valéria. Não sabia que você estaria ocupada hoje. Não se preocupe, Carlinha. Tudo bem. Ah! Estamos quase chegando ao endereço do médico. Logo viram a clínica, muito elegante e de bom gosto, com bem cuidado jardim na frente. Valéria estacionou o carro e desceram. 2 senhoras, elegantes e bem vestidas, aguardavam na sala de espera. Carla dirigiu-se à secretária, passando seu nome, e a atendente solicitou que ela aguardasse. Logo o doutor Maurício iria atendê-la. Vai demorar muito? Indagou Carla, preocupada com Valéria. Não. O doutor atenderá rápido. As 2 pacientes que esperam é apenas retorno. Aceitam um café, uma água? Ofereceu às recém-chegadas. Elas declinaram, agradecendo. Acomodaram-se nas poltronas, pegaram uma revista e se puseram a folhear. Cerca de 20 minutos depois, a secretária chamou Carla. A atendente perguntou se Valéria iria entrar também, e Carla disse que sim. Dentro do consultório, tudo andava limpeza e luxo. O médico as aguardava de pé, com a mão estendida. Seja bem-vinda, Carla. Como não conhecesse Carla, cumprimentou Valéria pensando que fosse ela a cliente. Eu sou Valéria, doutor. Carla é ela. Enquanto ele agora estendia a mão para sua candidata paciente, Valéria o observava, surpresa com a aparência dele. Deveria ter em torno de 40 anos, cabelos castanho escuros e olhos da mesma cor, nariz bem feito. Parecia parágrafo ter saído do banho aquele instante. Solicitou que se acomodassem, sentando-se também, depois indagou. O que posso fazer por você, Carla? Parece-me muito, hein? Agitando-se, Carla respondeu. Doutor Maurício, é que não gosto do meu nariz. Acho um pouco grande e largo e gostaria de mudá-lo. O que o senhor acha? O médico levantou-se da cadeira e contornou a mesa aproximando-se da sua paciente examinando-a por todos os ângulos, depois considerou. Bem, na verdade, Carla, talvez tenha certa razão em relação ao tamanho do seu nariz, porém ele parece-me adequado ao seu formato de rosto. E atraente, disse olhando para a jovem. Depois se virou para Valéria, betiscando-lhe a opinião. Não concorda comigo? Perfeitamente, doutor. Aliás, não sei o que Carla veio fazer aqui. Para ser franca, não vejo defeitos nela. Valéria, exclamou a outra horrorizada. Eu sei ó contigo que me incomoda.
Amiga, o doutor pediu minha opinião, e eu dei. Só isso. O médico sorriu, mostrando uma fileira de belos dentes. Está vendo, Carla? Com certeza, para mim seria ótimo que você tivesse problemas estéticos, porém não é ponto e vírgula o caso. Talvez daqui a uns 10 anos, quem sabe? Cirurgias representam sempre riscos para a saúde, e os médicos não devem fazê-las só para contentar suas pacientes. Quando se faz necessária a correção em algum ponto do corpo, é diferente. Vocês não fazem ideia dos casos graves que atendo aqui na clínica, problemas congênitos, outros causados por acidentes no lar, queimaduras extensas e profundas que causam piedade, acidentes automobilísticos que deixam o corpo e o rosto completamente comprometidos, exigindo várias cirurgias reparadoras para reconstituir a região do rosto, por exemplo. Sou médico e tenho visto coisas horríveis, que provocam profunda compaixão. Nesses casos, se as pessoas não podem pagar, inclusive, atendo-as sem nada a cobrar, porque sinto que é meu dever. Meu compromisso como médico é aliviar a dor do meu próximo. Ele parou de falar por alguns instantes, fitando-a, depois concluiu. Entende, Carla? Gostaria muito de tê-la como paciente, porém fico mais satisfeito por saber que você não precisa dos meus préstimos. Carla concordou com a cabeça e despediu-se, com tristeza. Obrigada, doutor. Agradeço-lhe a atenção e a franqueza. Quem sabe, algum dia. Se precisar, não deixe de me procurar. No entanto, espero que continue bonita como agora. Passar bem. Ambas saíram do consultório com sentimentos diferentes. Carla sentindo-se decepcionada e chateada, por achar que tinha feito o papel de boba. Valéria, satisfeita e com outra opinião a respeito do médico. A imagem dele crescia em seu conceito. Ao chegar àquele consultório tão elegante, julgara que o doutor era um caçador de tesouros, enxergando nas mulheres sempre novas vítimas para depenar. Depois, ele deixara ver a NMM do seu íntimo, da sua maneira de pensar e de agir, gerando profunda admiração por ele. Valéria, você pode me deixar no serviço. A outra, pensando no médico, só então se lembrou de que estavam saindo da clínica médica e precisava escolher o melhor trajeto para o retorno. Ah, sim. Sem problema. Tenho de ir para aquele lado mesmo. Vou passar na escola, quero ver como está tudo por lá. Agora cedo íamos receber uma pessoa importante, que queria conhecer nosso Instituto de Educação, e preciso saber como transcorreu a visita. A outra se lembrou do que a amiga dissera, desculpando-se de novo. Valéria, perdoe-me. Se o compromisso era tão importante, sua presença era necessária. Você deveria ter me avisado, e eu chamaria um táxi. Entre nós, pela amizade que nos une, temos liberdade suficiente para sermos francas uma com a outra. Não se preocupe. Minha substituta pode representar-me a contento. Mas, mudando de assunto, gostei do seu médico. Fazia uma opinião dele só por ser um cirurgião plástico e vi que estava sendo injusta. Carla fez um muxoxo, de quem não está contente. Pois não gostei nada do Dr. Maurício. Pareceu-me arrogante e desinteressado. Nunca mais ponho os pés naquela clínica, completou com raiva. Valéria virou-se para a amiga e, vendo-lhe a expressão decepcionada, caiu numa gargalhada. Você está rindo de quê? Da sua carinha, Carla. De que mais? Você esperava que ele se ajoelhasse aos seus pés, agradecendo-lhe por procurá-lo para fazer uma cirurgia plástica. E como não foi isso que aconteceu, você ficou muito irritada e um tanto decepcionada por um médico tão interessante não se esforçar por tê-la como sua paciente. Estou errando na minha análise. Carla baixou a cabeça, sem responder. Valéria não insistiu e continuaram o trajeto de volta. Depois de algum tempo, Carla indagou,
voltando no tempo e mostrando que se lembrava de tudo o que fora dito. Afinal, qual era a ideia que você fazia dele? A de uma máquina registradora, Valéria respondeu sem olhar para a amiga. Ambas trocaram um olhar e, de repente, caíram na risada, quebrando o ambiente pesado que se estabelecera. E, como sempre acontecia nessas ocasiões, elas não conseguiam parar de rir. Bem, estamos chegando ao seu destino. Até outra hora, Carla. Obrigada, querida Valéria. Beijos. Depois nos falamos. O carro arrancou, e ela tomou o trajeto mais curto que a levaria à escola. Sentia-se ansiosa para saber o que a visita achara do seu Instituto de Educação Bem Viver. Capítulo 2. Confusão na escola. Variegando a escola, Valéria não pôde deixar de admirar as mudanças que haviam sido implantadas para adequar o prédio às realidades funcionais do momento. Acompanhar as reformas, porém delegar a alguém a resolução de todos os problemas. Assim, somente agora, vendo tudo pronto e limpo, se dera conta de como o colégio ficara bonito, apreciando as melhorias que foram implantadas. Várias salas foram acrescentadas, permitindo aumentar o número de alunos matriculados. A aparência era outra com a pintura nova e o nome da escola, escrito com tinta azul brilhante, que realçava a cor pálida das paredes. Mas isso não era tudo. O jardim, que uma professora, entendida em jardinagem, fora escolhida para organizar, estava lindo. O gramado estendia-se por uns 15 metros, do portão até a grande varanda de entrada, cortado por uma calçada de pedras claras, as mesmas utilizadas no piso da varanda. Em espaços, elegantemente escolhidos, apareciam árvores cercadas por tufos de folhagens e misturadas com graciosas flores, de espécies variadas, o que, à noite, dava uma aparência incrível, com a iluminação direcionada a gerar um efeito encantador. Mas agora ainda era manhã e estava tudo apagado. A luz do sol dominava no alto, trazendo um calorzinho agradável. Valéria entrou pisando firme e, atravessando a varanda, deu entrada no vestíbulo, onde se localizava a administração da instituição educacional. Cumprimentou o porteiro, um senhor de idade avançada, que, ao vê-la, sorriu satisfeito. Bom dia. Como vai, seu Jorge? Tudo bem? E as dores na coluna? Bom dia, dona Valéria. Vou bem, graças a Deus. Estou bem melhor, respondeu o velhinho com grande e afetuoso sorriso. Que bom. Fico feliz, seu Jorge. O senhor sabe onde está a Denise? Ele pensou um pouco e respondeu. Eu a vi indo lá para o corredor das salas de aula. Parece que estava havendo um problema com um dos alunos. Problema? Que aluno será? Murmurou mais para si mesma. Lamento, mas não sei dizer, dona Valéria. Obrigada. Vou procurá-la. A diretora caminhou rápido, atravessando o prédio até chegar a um grande corredor com umas 10 portas. Foi avançando até encontrar quem estava buscando. Ao vê-la, a outra sorriu satisfeita. Valéria, não imagina como nosso visitante gostou da escola. Levei-o para conhecer todos os lugares. Ele ficou encantado. Ah, graças a Deus. Precisamos de ajuda financeira. Caso contrário, enfrentaremos momentos bem difíceis. Mas, fiquei sabendo que estamos com um aluno dando problema. Quem é ele, Denise? Indagou a diretora, preocupada. Vamos para a diretoria que eu lhe conto, Valéria. Não é prudente falar sobre isso aqui, não quero gerar inquietação nos demais alunos. É tão sério assim? Perguntou Valéria, preocupada. Espere e você mesma julgará. Valéria fez sinal de entendimento, e caminharam ambas de volta até a sala da diretoria, onde se acomodaram, após fechar a porta. Atrás da mesa, sentada na cadeira estofada e alta, tendo o auxiliar à sua frente, com seriedade, Valéria pediu, demonstrando a preocupação que a dominava.
Muito bem, Denise. Por favor, conte-me o que está acontecendo. A vice-diretora, que a auxiliava nas tarefas, respirou profundamente e, parecendo estudar bem as palavras, disse: Valéria, hoje, logo cedo, um dos garotos começou a brigar na sala de aula, e a professora mandou me chamar. Ao chegar lá, vi que ele estava alterado, falando coisas que ninguém entendia. Falava com autoridade, com o dedo em riste, como se estivesse, talvez dando uma aula ou fazendo uma palestra. Alguns alunos começaram a rir. Bem, você sabe como são as crianças. Então, ele ficou muito bravo, o que provocou mais risos ainda. Sabe o que ele fez? Diante da negação de Valéria, que ouvia sem poder acreditar, Denise prosseguiu. Ele mostrou-se muito ofendido e disse que, como ali ninguém estava interessado em aprender, iria embora. E, com toda a compostura, encaminhou-se para a porta da sala. Meu Deus! E o que vocês fizeram? Fomos atrás dele, pois não poderíamos deixar que ele fosse para a rua. Só que, para nossa surpresa, logo ele sentou-se num banco e pareceu estar mais calmo. Aproximei-me dele e, colocando a mão em seu ombro, perguntei: Luizinho, você está bem? Quer ir para casa? Surpresa ao ouvir o nome do aluno, Valéria arregalou os olhos. Luizinho. O Luizinho do Iano. Sim, ele mesmo, respondeu a outra. Então prossiga, Denise. O que ele disse? Ele respondeu: Agora não tem ninguém lá. Estou com sono, tia Denise. Então, perguntei se ele gostaria de descansar um pouco na enfermaria, onde poderia ficar até se sentir melhor. Ele concordou. Nós o levamos até lá, e ele está dormindo até agora. Veja, são 10 horas da manhã. Valéria saiu quase correndo, seguida por Denise, que mal conseguia acompanhá-la. Ao entrar no cômodo a que chamavam de enfermaria, uma sala simples com um leito hospitalar e um armário com alguns remédios, Valéria estava com o coração aos saltos. Aproximando-se do leito, olhou para o garoto e levou um susto. Luizinho virou a cabeça e sorriu para ela. Oi, tia Valéria. Por que me deixaram aqui? Oi, querido. Tudo bem? Você não se lembra de quando veio para cá? Não. Mas acho que estava com sono, porque dormi e acordei só agora. Estou surpreso de não estar na sala de aula. Como vim para cá? Valéria abraçou o aluno e sorriu para ele, sem responder a pergunta que ele fizera. Que bom. Então está bem descansado agora. Vamos para a aula, Luizinho. Vamos. Lembro que a tia Berenice estava dando aula. Ué. Mas não me lembro de ter saído de lá. Valéria trocou um olhar com Denise, que afirmou: Acho que você estava com tanto sono que dormiu na sala. E a professora Berenice pediu que o trouxessem à enfermaria para repousar. Ah! Então, quero voltar para a aula. Novamente trocando um olhar com Denise, Valéria demonstrou dúvida quanto a ele retornar à sala de aula. Fatalmente os colegas iriam comentar o que acontecera, pois todos ficaram certamente muito surpresos com as atitudes dele. Então, ela sugeriu: Luizinho, creio que o melhor seria você ir para casa. O que acha? Eu mesma posso levá-lo, pois vou para aquele lado. O garotinho deu de ombros e concordou. Ah! Tudo bem, tia Valéria. Ótimo. Vou avisar sua mãe que não precisa vir buscá-lo. Venha comigo até a diretoria. O garoto a acompanhou, e Denise respirou aliviada. Agora o problema estava com a diretora. Ufa! Que coisa estranha aconteceu, pensou Denise. Valéria telefonou para a mãe de Luizinho e avisou-a de que o levaria até em casa, visto que precisaria ir exatamente para aquele bairro. A mãe concordou, aliviada por não precisar deixar sua casa para buscar o filho. Estranhou apenas que ele retornasse tão cedo, ao que Valéria disse que depois explicaria o motivo. Alegremente o garoto dirigiu-se ao carro da diretora,
sentindo-se importante por ser levado para casa por ela. No trajeto, Valéria procurou conversar com ele, tentando analisar seu estado mental e emocional, porém o pequeno falava o tempo todo, rindo e contando-lhe sobre suas aventuras. Ao chegar à casa dele, Valéria estava surpresa. Ele estava absolutamente normal, como uma criança de 5 anos. Caminhando do portão até a porta de entrada, ela refletia sobre a conveniência de contar à mãe o que acontecera com o filho. Ao abrir-se a porta, contudo, estava resolvida a manter-se calada. Valéria. Que bom vê-la. Entre, por favor. Ainda bem que você trouxe meu filho. Eu estava apurada com o serviço e talvez me atrasasse para buscá-lo. Sente-se, vamos conversar um pouco. Luizinho correu para dentro, carregando sua mochila, pesada para um menino tão pequeno. Valéria, diante da mãe que esperava uma explicação, disse: Marta, Luizinho sentiu sono durante a aula e foi levado para a enfermaria, de modo que pudesse descansar melhor deitado. Dizia-se cansado. Como seu filho tem estado ultimamente? A mãe, surpresa, considerou. Estranho você dizer isso de Luizinho, Valéria. Justamente ele que nunca se cansa, que está sempre pronto para brincar, passear, enfim, não entendo. Notando que a mãe estava muito preocupada, Valéria sorriu tranquilizando-a. Não aconteceu nada, Marta. Talvez seu filho só quisesse sair um pouco da sala. Você sabe como é criança. Às vezes gosta de flautear. Talvez a aula estivesse chata, quem sabe? Não se preocupe. Você viu, Luizinho está normal, como sempre foi. A mãe deu um suspiro, soltando o ar preso no peito. Tem razão, Valéria. Meu filho está muito bem. Ele é uma bênção dos céus. Gosta de estudar e faz as tarefas de casa direitinho, sem que eu precise lembrá-lo. Está vendo? Bem, tenho de ir. Também preciso cuidar do meu apartamento. Até outra hora, Marta. Vá com Deus, Valéria. Ao sair pelo portão, ouviu a porta se fechando. Respirou aliviada. Ainda bem que nada dissera sobre o comportamento do menino na escola. Mesmo porque, nunca tinha acontecido e provavelmente não aconteceria mais. Além disso, talvez o garoto, entediado com a aula, tenha querido fazer um showzinho particular. Quem sabe? Resolvida a esquecer o assunto que lhe tomara a boa parte da manhã, Valéria tomou o rumo do seu apartamento. De repente, achou melhor ir comer em algum restaurante. Afinal, morava sozinha, teria de fazer o seu almoço e não estava com disposição para isso. Não depois de tudo o que acontecera. Mudou novamente de rumo, tomando a direção de um lugarzinho agradável, aonde sempre ia com as amigas, não muito longe da escola. A comida era boa, o valor era razoável e o ambiente, muito simpático. Capítulo 3. Novas ideias. Quando Valéria chegou ao restaurante, o proprietário, que estava atrás do balcão atendendo no caixa, sorriu ao vê-la. Bem-vinda, professora Valéria. Eu estava sentindo sua falta, disse o dono com seu vozeirão, ao mesmo tempo fazendo sinal a um garçom para atendê-la. Bom dia, Vitorino, disse ela sorrindo também. Tenho tido muito serviço. O garçom se aproximou simpático, encaminhando-a até uma mesa em local discreto, onde ela gostava de ficar. Agradeceu ao rapaz e sentou-se, pedindo um suco. Depois, olhando em torno, viu uma amiga que acabara de entrar no salão e estava sozinha. Levantou a mão e fez um gesto, convidando-a a sentar-se com ela. Mesmo porque, àquela hora, quase todas as mesas já estavam ocupadas. Como vai, Celeste? Que bom vê-la. Pelo menos, nos faremos companhia, cumprimentou-a, ao mesmo tempo em que chamava o garçom. O que quer tomar? A amiga pediu também um suco, e, como ambas já conhecessem os pratos,
Fizeram os pedidos sem consultar o cardápio e continuaram a conversar. Também estou contente, Valéria. Mal temos nos falado e sinto falta das nossas conversas, de estar com você, sempre ponderada e serena. Ouvindo isso, a outra estranhou, perguntando: Está com algum problema, Celeste? Você me parece bem. Estou bem, sim. Agora. Confesso que passei por momentos muito difíceis, respondeu a recém-chegada. Mas. O que houve? Aconteceu alguma coisa com você? Nada que seja tão sério, mas me deixou completamente confusa. Celeste parou de falar por alguns instantes, pensativa, depois indagou. Você acredita em almas do outro mundo, Valéria? A outra arregalou os olhos e respondeu num murmúrio, observando em torno para ver se alguém tinha ouvido a pergunta da amiga. Que pergunta, Celeste? Não sei. Nunca pensei nisso. Você sabe, sou católica, e minha religião não admite esses assuntos. Mas por que quer saber? Nesse momento, o garçom chegou com os pratos, e elas pararam de falar até que ele se afastasse. Depois, Celeste sugeriu: Vamos almoçar antes que esfrie. Depois eu lhe conto. Não é conversa rápida, e talvez seja melhor falarmos em outro lugar. Na minha casa ou no seu apartamento, quem sabe? Você tem razão. Se o assunto é sério, melhor um lugar mais reservado. Pode ser no meu apartamento. Faz tempo que você não vai lá. Ótimo. Então, irei hoje à tardezinha. Pode ser? Este prato está realmente uma delícia. O meu também está ótimo. Então, está marcado. Tomaremos um lanche, e você me contará tudo. Confesso-lhe que estou curiosa. Ambas terminaram a refeição, e o garçom aproximou-se perguntando se aceitavam sobremesa. Para mim, não. Só um café, respondeu Valéria. Então, 2 cafés, completou Celeste. Conversaram mais um pouco e, após pagarem a conta, se despediram prometendo se encontrar mais tarde. Valéria tinha contas para pagar, alguns problemas a resolver, mas nada faria desmarcar o lanche da tarde com a amiga. Assim, levou algumas horas para fazer tudo o que precisava na rua. Depois, antes de voltar para casa, passou numa padaria perto do seu prédio, comprou uma torta doce que ela apreciava muito e pães frescos. Passava um pouco das 18 horas quando ouviu o interfone tocar. Era Celeste chegando. Deixou a porta entreaberta para que ela pudesse entrar sem tocar a campainha. Com olhos críticos, examinou a mesa para ver se faltava alguma coisa, mas tranquilizou-se. Estava tudo em ordem. Só deixou o café para coar mais na hora, de modo que estivesse bem quente quando fossem tomar, e aguardou. Ouviu o elevador chegando, e logo Celeste entrou, com um sorriso. Abraçaram-se, contentes de estarem juntas de novo. A visita chegou até a grande janela da sala e sorriu. Adoro a vista que você tem daqui, Valéria. Veja que pôr do sol mais encantador, que tonalidades belíssimas. É verdade. Também me sinto feliz com essa vista, que me encanta todos os dias. Celeste, vou passar o café. Volto logo. Fique apreciando a vista e aproveite que não cobro nada, disse Valéria dando uma risada. Logo um cheiro bom de café espalhou-se pela casa. Valéria voltou da cozinha trazendo a garrafa térmica com café e um bule de leite. Sentaram-se, e a dona da casa serviu a amiga, depois se serviu também. Celeste saboreava o pãozinho fresco com manteiga e o café passado na hora. Depois, servindo-se de um pedaço de torta de maçã e nozes, confessou: Esta torta está divina. Se eu pudesse, a comeria inteira. Que delícia! Mas você pode, Celeste. Eu é que preciso me cuidar. Experimente estes brioches com geleia de morango. Também estão ótimos. Comeram e conversaram bastante.
Depois, no último cafezinho, Valéria lembrou o motivo de estarem novamente juntas e voltou ao assunto. Celeste, qual a razão daquela pergunta que você me fez na hora do almoço? Isto é, se acredito em almas do outro mundo. Por quê? Respirando fundo, a outra respondeu. Bem, passei por um período bastante tumultuado, Valéria. De repente, sem nenhum motivo, comecei a sentir minha casa invadida. Horrível. Como assim? Indagou a outra, surpresa. Eu comecei a ver pessoas que passavam pela minha sala, crianças sentadas nos sofás. Coisas desse tipo. Já imaginou como ficou minha vida? De cabeça para baixo. Mas entrarem assim. Não eram pessoas conhecidas? Indagou Valéria, assustada. Não. Eu não conhecia nenhuma delas. Agora, imagine ver minha casa invadida desse jeito. Fiquei completamente perturbada, apavorada, sem rumo. Não que eles me fizessem algo, porém, ter pessoas estranhas dentro de casa tira o equilíbrio de qualquer pessoa, não acha? Você acredita que não respeitavam nem o meu quarto? Pior. Nem o banheiro, imagine. Valéria, de olhos arregalados, acompanhava, perplexa, o relato da amiga, até que perguntou. Mas, tudo isso é verdade mesmo? Parece loucura. Como pessoas vão entrar na casa da gente sem serem convidadas? Claro que é verdade. Acha que eu estou mentindo para você? Não. Evidentemente que não, mas poderia, talvez, ser sua imaginação. Não. Não era a imaginação minha. E não eram pessoas reais, como nós. Eram espíritos. Valéria respirou fundo, engoliu em seco tentando entender, enquanto sua cabeça dava voltas. Sempre racional e ponderada, considerou. Ah! Não eram pessoas como nós. Está bem. E daí? O que você fez? Celeste levou a xícara aos lábios, tomou um gole de café e continuou. Não queira nem saber. Foi um inferno. Depois, fiquei sabendo que uma conhecida minha lidava com essas coisas. Então, fui procurá-la. Ela me explicou o que estava acontecendo, afirmando que eu tenho vidência, isto é, um tipo de mediunidade, espécie de dom, entende? Em que a pessoa tem a possibilidade de enxergar os que já partiram daqui para o mundo espiritual. Orientou-me para manter sempre o pensamento em oração e encaminhou-me para um centro espírita, após dar-me um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, para que eu lesse. Agora sei por que essas coisas acontecem, aprendi a me ajudar e estou me sentindo muito bem. Valéria, que ouvia com atenção as palavras da amiga, perguntou. Você diz que aprendeu por que essas coisas acontecem. Então me explique. Qual a razão, Celeste? Bem, os espíritos desencarnados, isto é, as pessoas que já morreram aqui na Terra, mas que continuam vivendo do outro lado, aproximam-se de nós pelo teor do nosso pensamento. Então, se meu pensamento é negativo, tenho raiva das pessoas, por exemplo, se aproximam os desencarnados que pensam da mesma maneira. Se penso coisas boas, os bons espíritos estarão ao meu lado. Dá para entender? Sim. Semelhante atrai semelhante, considerou Valéria, usando a lógica. Isso mesmo, perfeito. Você resumiu muito bem. Então, passei a cuidar do ambiente espiritual da minha casa, fazendo orações sempre que necessário, isto é, quando o ambiente lá não estava bom eu via os espíritos. Depois, com as preces e a frequência ao centro espírita, tudo melhorou e pude ter paz em minha casa. Assim, passei a orar pela manhã e ao me deitar, controlei meus pensamentos parando de pensar bobagens, de contar piadas de mau gosto como gostava de fazer e, com isso, melhorei minha vibração mental e não vi mais os espíritos em casa. Valéria estava pasma. Ela já ouvira falar no tal espiritismo, porém tinha uma ideia errônea sobre isso,
O que a amiga contou era completamente diferente do que pensava. Mas, prudentemente, mantinha-se calada, pensando. Olhava a amiga do outro lado da mesa e refletia. Como Celeste estava mudada. Diga logo o que você está pensando de tudo isso, Valéria. Eu estava pensando exatamente em como está mudada, Celeste. Sinto-a mais tranquila, ponderada, mais sensata. Não fala mais tanta bobagem como fazia antes. Se o Espiritismo fez tudo isso com você, deve ser uma coisa boa. Qual o centro espírita que a aconselharam a frequentar? É um local pequeno, mas bastante simpático. Se quiser conhecer, posso levá-la até lá. Creio que não se arrependerá, Valéria. A dona da casa abriu leve sorriso e, com um gesto característico, inclinou a cabeça e respondeu. Vamos devagar. Não sou como você, que aceita tudo. Tenho de estar segura do que quero e do que penso. Preciso entender como as coisas funcionam para poder aceitar. Não me deixo levar à primeira vista. Quer mais um pouco de café, Celeste? Aceito. Seu café está ótimo, Valéria. Celeste estendeu o braço com a xícara, e a dona da casa despejou o líquido. Depois de acrescentar açúcar e mexer com a colherinha, tomou um gole, e só então fitou a amiga do outro lado da mesa e, balançando a cabeça, considerou. Entendo suas reservas, Valéria. Você é uma professora, acostumada a estudar tudo muito bem para poder entender. Também penso assim. Todavia, amiga, a situação em minha casa foi algo que sacudiu minha vida. Algo que nunca tinha visto acontecer com ninguém. Tudo para mim era novo. Nunca havia pensado que essas coisas poderiam acontecer. Jamais imaginei viver o circo de horrores em que se transformou minha casa. Será que você tem ideia do que isso foi para mim, que moro sozinha, como você? Pense. Coloque-se no meu lugar. Valéria examinava a amiga enquanto falava, pensando. Realmente, e se acontecesse comigo? Como eu iria reagir? Que atitude tomaria? Não quero nem pensar. Tenho problemas suficientes na escola para pensar em outras coisas. Além disso, nunca vi nada semelhante acontecer com ninguém. Só com Celeste, que nunca foi um modelo de equilíbrio. De repente, ela ouviu a amiga dizer. Valéria, preciso ir embora. Amanhã terei de levantar cedo para trabalhar. Adorei estar aqui com você, podermos conversar. Enfim, acho que precisamos repetir a dose. Obrigada pelo lanche, estava ótimo. Trocaram um abraço, e Valéria levou até o elevador. Obrigada pela visita, Celeste. Realmente, precisamos nos reunir mais vezes. Mas não faltará oportunidade. Quanto ao que você me contou, prometo que vou procurar saber. Enfim, vou pensar no assunto. Despediram-se com um abraço, e Celeste entrou no elevador, que fechou a porta. Valéria retornou para seu apartamento, pensativa. A situação de Celeste a preocupara, suas novas concepções religiosas, sua nova maneira de ser. Tudo nela estava mudado, e quase não a reconhecia mais. Verdade é que ela havia mudado para melhor. Admitiu para si mesma. Ponto para Celeste. Valéria estava muito cansada, seu dia fora agitado. A começar pela ida ao médico com Carla. Depois, o problema na escola com um garoto que era bom, nunca causara problemas e que a tinha deixado bastante preocupada, a ponto de ir conversar com a mãe dele. Enfim, estava exausta pela correria da tarde, porém contente com a oportunidade de se reunir com Celeste, amiga de muito tempo. Valéria resolveu que não faria mais nada naquela noite. Tomaria um bom banho, depois se enfiaria no leito com um livro interessante e leria até adormecer com ele nas mãos. Ela adorava fazer isso. Então, apagou as luzes do apartamento, verificou se as portas estavam trancadas e foi para seu quarto. Capítulo 4. Desabafo de mãe. Como sempre,
Valéria acordou com a campainha estridente do despertador. Ainda de olhos fechados, bateu a mão no relógio, e o som irritante parou. Virou-se para um outro lado, ajeitou o travesseiro, puxou a coberta e estava mergulhando de novo no sono quando, alertada pela consciência, sentou-se assustada dizendo para si mesma: "Ai, meu Deus! Tenho problemas urgentes para resolver hoje na escola." Jogou a coberta de lado, pulou fora da cama e correu para o banheiro. Tomou um banho rápido, vestiu-se e foi para a cozinha. Fez uma xícara de café solúvel e comeu alguma coisa que sobrara do lanche da noite. Meia hora depois, saía do estacionamento com seu carro, ganhando a rua já bem movimentada naquele horário. Tomou o rumo da escola e, após 40 minutos, entrou no estacionamento do Instituto de Educação Bem Viver. Caminhou até a sua sala, como sempre não deixando de admirar o belo jardim. Acomodou-se e abriu a gaveta procurando alguns papéis aos quais precisava dar andamento, quando a vice-diretora chegou. "Bom dia, Valéria. Ainda bem que está tudo calmo hoje, pelo menos até agora." Levantando a cabeça, Valéria cumprimentou-a e perguntou por Luizinho. Chegou alegre, como sempre. "Vamos ver o que vai acontecer durante o período. Temo que os colegas comecem a falar sobre o que houve ontem." "Vamos ver. Fique atenta, Denise. Se algo acontecer, avise-me imediatamente." "Certo. Porém, temos outros problemas hoje. 2 garotos do 4º ano andaram brigando na rua, e as mães querem saber o que vamos fazer, pois ambos julgam estar com a razão. Disse-lhes que fora da escola não é mais problema nosso, mas que vamos chamar os garotos e conversar com eles na diretoria." "Muito bem. E aquele aluno, o Carlinhos, que estava criando problemas na sala, outro dia? Você falou com a mãe dele?" "Sim, Valéria. Ela disse-me que ele está muito nervoso, diferente, e que não escuta quando ela fala." Valéria ficou pensativa por alguns instantes. "Estranho. Carlinhos sempre foi bom aluno, bom colega, nunca tivemos reclamação dele. Preciso conversar com a mãe. Isso é problema familiar, pode acreditar, Denise. Também penso assim. Os colegas gostam muito dele, e não é apenas porque é bom jogador de futebol. Ele sempre foi alegre, brincalhão, divertido", concordou a outra. "Bem, mande chamar a mãe dele. Quero conversar com ela." Denise saiu para cuidar de suas tarefas, deixando Valéria dar andamento a várias questões que lhe exigiam atenção. Assim, a manhã passou, e Valéria nem percebeu. Saiu para almoçar e voltou logo para resolver alguns problemas. Quase ao final do turno da tarde, avisaram que a mãe de Carlos estava na escola e aguardava. Pediu a ela que entrasse e levantou-se para cumprimentá-la com um abraço. "Como vai, Neide? Sente-se, por favor." Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Após ambas se acomodarem, a diretora começou a conversar. "Não a tenho visto e sinto falta das nossas conversas. Quando você traz o Carlinhos, ainda não cheguei. Enfim, como vai sua vida?" A mãe abaixou a cabeça, e a diretora viu que ela estava com os olhos úmidos. "Você está com algum problema, Neide? Creio que você ainda não sabe, Valéria. Meu marido e eu vamos nos separar. Mas vocês sempre se deram tão bem. Estão mesmo decididos?" indagou Valéria com tristeza. "Pois é. Meu marido quer se separar de mim, diz que não me aguenta mais. O que posso fazer? E Carlinhos, está sabendo?" "Está. E culpa a mim. Ele não sabe que o pai dele está caído por outra mulher, mais jovem do que eu. Na verdade, não sei o que fazer." "Fique calma, Neide. Vamos estudar o assunto e, quem sabe, haja uma solução melhor. Porque a separação de vocês vai atingir duramente seus filhos, gerando inconformismo, revolta, tristeza, raiva, insegurança.
O mundo parece estar caindo na cabeça deles, especialmente de Carlinhos, que, apesar de criança, é o mais velho e entende o que isso significa. Eu sei, Valéria. Carlinhos está revoltado, pois não sabe o que vai acontecer com ele e o irmão. Bem, deixe-me conversar com Carlos, vamos ver se consigo ajudá-lo. Se precisar de alguma coisa, conte comigo, Neide. Afinal, sempre fomos amigas. Obrigada, Valéria. Manterei você a par da situação. Agora preciso ir. O sinal já tocou, e meu filho deve estar saindo. Abraçaram-se, e Neide saiu, deixando a diretora preocupada com a situação da família dela. Quanto a Neide e ao Roberto, não poderia interferir na decisão deles, uma vez que eram adultos e donos da própria vida. Em relação a Carlinhos, porém, como aluno da escola, tinha a obrigação de ajudar. Amanhã vou conversar com ele, pensou. Despediu-se dos professores que saíam naquele momento e foi até o estacionamento, abriu o carro, colocou a chave no contato e o pôs em movimento. Nesse instante, lembrou-se de que precisava fazer compras e mudou de rumo. Ali perto havia um supermercado muito bom. Chegando ao supermercado, colocou o carro no subsolo e estava envolvida com suas compras, quando ouviu que alguém a chamava. Valéria. Marta. Como vai? Cumprimentou ao reconhecer a mãe de Luizinho. Que bom encontrá-la aqui, Valéria. Precisava mesmo conversar com você. Continuando a escolher tomates, a diretora sorriu e disse. Pode falar, Marta. Como vai Luizinho? Olhe, seu filho é um garoto tão especial, tão simpático, que todos gostam dele. Incrível como faz amigos com facilidade. A mãe olhou-a, e seus olhos lacrimejaram. Valéria, é justamente sobre ele que preciso conversar. Com você. Mas aqui é difícil, tem muita gente, e o ideal seria um local mais reservado. Entendendo que era assunto sério, Valéria concordou. Tem razão, Marta. Que tal tomarmos um café ou um chá ali na lanchonete? Veja, está quase vazia. Marta concordou, e ambas, empurrando os carrinhos, se dirigiram até a lanchonete, onde pediram cafés. Enquanto aguardavam, Valéria indagou se estava acontecendo algo com o menino, ao que Marta respondeu preocupada. Valéria, diga-me você o que acha. Vou contar-lhe o que aconteceu ontem à noite. Ouça-me. E narrou para Valéria. Luizinho chegou da escola bem, como sempre. Todavia, à noite, após o jantar, assistíamos a um programa de televisão, quando o repórter começou a falar sobre certa descoberta importante que fora feita em um país qualquer, do qual não gravei nem o nome, tal um susto que levei. Marta parou de falar por alguns segundos, depois, respirando fundo, prosseguiu. O importante foi a reação de Luizinho, que brincava com seus carrinhos no tapete e que não parecia prestar atenção ao programa de adultos. Com muita naturalidade, sem tirar os olhos dos brinquedos, ele disse. E verdade o que eles estão dizendo na televisão. Mas há séculos os estudiosos já sabiam disso. Não há novidade alguma, eles são ignorantes, isso sim. Meu marido e eu trocamos um olhar, pois as palavras dele nos causaram espanto. Como não tínhamos entendido direito o que ele dissera, eu perguntei. Sobre o que você estava falando, filho? Ouvindo o que era dito na televisão, seu pai e eu não entendemos suas palavras. Sem afetação, naturalmente, empurrando um carrinho para frente e para trás, Luizinho respondeu. Eu falei sobre isso mesmo que vocês ouviram. Esses estudiosos que dizem ter feito uma descoberta científica demonstram apenas ignorância, pois tais fatos já eram conhecidos há muitos séculos. E pasme, Valéria. Aquele menino de 5 anos passou a discorrer sobre os fatos, narrando experiências e dando nomes de várias pessoas ilustres, como se nos explicasse o que estava sendo descoberto na atualidade, o que, na realidade, ele já conhecia de muito tempo.
Valéria estava perplexa, porém, ao mesmo tempo, fazendo ligação entre o acontecimento ocorrido em casa e o outro, no colégio. Sempre controlada, discreta, seus olhos fitavam a mão do garoto, pensando em como responder. Marta, com as mãos no rosto a segurar a cabeça, esperava. Então, Valéria sentiu-se obrigada a falar alguma coisa, porém não sabia o que dizer. Você tem certeza, Marta? Não há engano. Afinal, as crianças de hoje são tão ativas, gostam de computador, de internet. Não terá sido algo que ele tenha ouvido na internet? Sugeriu. A outra respondeu balançando a cabeça negativamente. Não. Engano nenhum, Valéria. Os nomes que Luizinho citou são de pessoas do passado e que ficaram conhecidas por suas pesquisas. Não, impossível. Ah! E tem mais. Ele, quando falava os nomes antigos, dizia como se os conhecesse, com a pronúncia do idioma correta. Valha-me Deus! E depois? Indagou Valéria. Luizinho voltou aos seus brinquedos como se nada tivesse acontecido. Como dorme cedo, sentiu sono, e o coloquei no leito para dormir. Depois lhe levei um copo de leite momo com café, como ele gosta. Ele dormiu logo. Pensamos em fazê-lo repetir de manhã o que dissera à noite, mas no dia seguinte ele já não se lembrava de nada. Valéria levou aos lábios a xícara de café, tomou um gole, como se meditasse na melhor atitude a ser tomada, mas nenhuma ideia lhe vinha à cabeça. Sentia-se vazia de pensamentos. Completamente vazia. E agora, o que faço, Valéria? Indagou a mãe, ansiosa. Dê-me tempo para pensar. Deixe-me pesquisar, Marta. Quem sabe encontro alguma coisa semelhante. Olhou no relógio de pulso e completou. Creio que devemos terminar nossas compras. Está ficando tarde. É verdade, Valéria. Agradeço-lhe muito ter me ouvido o desabafo. Como você é mais culta do que eu, se encontrar resposta para esse caso do meu filho, avise-me, sim. Sem dúvida. Vou pesquisar e depois lhe comunico se achar alguma coisa. Até logo, Marta. Ambas tomaram rumos diferentes, e Valéria, que não precisava comprar muitos itens, deixou o supermercado 5 minutos depois. Na verdade, teria de comprar outras coisas, porém estava abalada demais com o que ouvira da mãe de Luizinho. De retorno para casa, fez o trajeto sem parar de pensar no assunto. Que loucura! Mas a verdade é que o fato que tanto a tinha impressionado fora semelhante àquele outro acontecido no colégio, pensava. Chegando ao prédio, Valéria deixou o carro no estacionamento e apertou o botão do elevador. Depois, foi direto à cozinha a levar as compras. Com mania de limpeza e arrumação, sempre guardava tudo na mesma hora. Nesse início de noite, porém, largou as sacolas sobre a pequena mesa, pegou um copo de suco de maracujá e jogou-se no sofá. Não conseguia relaxar. A cabeça martelava sem parar. Toque, toque, toque. Sempre que algo a incomodava, a primeira reação era uma tremenda dor de cabeça. Valéria não sentia vontade de comer nada. Ao entrar no supermercado, tinha o estômago vazio e a cabeça cheia de desejos. Iogurte, chocolate, bolo, tortas. Agora, não conseguia comer nada. Cansada de tanto pensar, resolveu deitar-se. Tomou um analgésico para a dor de cabeça e enfiou-se debaixo das cobertas. Mas o sono não vinha. Conseguiu dormir um pouco quando as primeiras claridades do dia já surgiam no céu, entrando por sua janela. Teve a sensação de que tivera sonhos tumultuados, confusos, porém não se recordava de nada. Capítulo 5. Problemas. Chegando ao colégio, ainda meios 11 de sono, Valéria entrou e foi direto para sua sala. O barulho dos alunos no pátio inundava todo o ambiente. Valéria abriu a porta de seu gabinete e, largando a bolsa e o casaquinho no cabide,
a um canto perto da mesa, jogou-se na cadeira estofada de espaldar alto. Depois, respirando fundo, recostou a cabeça e fechou os olhos pensando. O que vou dizer a Marta? Preciso pesquisar na internet. Será que vou encontrar algo sobre esse assunto? Bem, se não conseguir na internet, é sinal de que não há possibilidade de essas coisas acontecerem. Nesse momento em que estava assim pensativa, Denise entrou na sala. Bom dia, Valéria. Hoje o dia começou bem. Precisei apartar uma briga. Mandei para a enfermaria um aluno que, ao chegar, caiu na calçada e se machucou, e separar duas mães que discutiam a entrada do colégio. Está bom assim ou quer mais? Desabafou, caindo sentada na cadeira defronte da diretora. Pelo que vejo o dia começou a todo vapor, respondeu Valéria, com um meio sorriso, completando. Então, vou lhe contar o que ouvi de Marta ontem no supermercado. Continue sentada, é importante, ordenou o auxiliar, que, após dar seu recado, se levantara. Denise acomodou-se, interessada, e Valéria relatou o que ouvira de Marta, a mãe de Luizinho, no dia anterior, deixando o auxiliar literalmente de boca aberta. E o que você disse a ela, Valéria? O que poderia dizer, Denise? Que vou pesquisar. Afinal, nada sei sobre o assunto. E, para isso, conto com você. Sei que aqui no Instituto fica difícil, pois temos muitos serviços para dar andamento e problemas a resolver. Talvez tenhamos de fazer isso em casa, o que acha? Se não tiver outro jeito. Muitas vezes levo o serviço para fazer em casa, mas não tem problema. Bem, então faça um arquivo com tudo que for pesquisando, e farei o mesmo. Depois, confrontaremos os resultados. Combinado? Agora, por favor, mande-me o Carlinhos, do 4C ano. Preciso conversar com ele. É pra já, Valéria. Não demorou muito, o aluno chegou. Era um garoto bonito, de pele morena e cabelos pretos, sorriso aberto, sempre simpático e conversador. Nessa manhã, porém, Valéria notou que ele estava calado, introspectivo. Bom dia, Carlinhos. Como vai? Bem, tia Valéria, respondeu, tratando-a como sempre fazia fora da escola. Ela sorriu para ele, fez um muxoxo e considerou. Pois você não me parece muito bem. Está com algum problema? Não, respondeu ele, balançando a cabeça. Como estão as coisas em sua casa? O aluno agitou-se na cadeira, olhou para os lados, para o alto, depois baixou os olhos, fixou as mãos que trazia apertadas no colo. A diretora não passaram despercebidos esses sinais. Ele estava incomodado com a pergunta. Então, com voz carinhosa, ela explicou. Carlinhos, você sabe que gosto muito de você. Conheço desde que era um bebê e sempre o considerei como o filho que ainda não tive. Sempre nos demos bem, não é verdade? O garoto balançou a cabeça concordando, e a diretora prosseguiu. Fiquei preocupada com você, porque ouvi dizer que andou brigando no pátio. Confesso-lhe que não acreditei. Sempre foi um bom aluno, tem muitos amigos, enfim, todos estimam. Conte-me, meu filho, o que está acontecendo? O garoto, ainda de cabeça baixa, começou a falar com a voz embargada. Meus pais vão se separar, tia Valéria, a senhora está sabendo. Eu não consigo aceitar a separação dos dois. Não quero que isso aconteça, entende? Sinto como se o mundo estivesse desabando sobre minha cabeça. O que será de nós? Outro dia, vieram me contar que meu pai está com outra mulher. Não sei o que fazer para ajudar minha mãe. E o garoto começou a chorar sentidamente. O problema não deveria estar sendo fácil para ele. Valéria aproximou-se, puxou uma cadeira e abraçou com carinho, cheia de compaixão. Querido, essas coisas acontecem entre casais. E não temos como evitar. Porém,
Precisa saber que seus pais vão continuar amando você e seu irmão. Nada mudará no relacionamento deles com os filhos, muito amados. Eu não penso assim. Meu pai vai acabar tendo outros filhos e se esquecerá de nós. Além disso, ele nos deixará na miséria. Minha mãe não trabalha. Como manterá a nossa casa? Carlinhos, esse não é um problema para sua cabecinha, meu bem. Deixe que os adultos resolvam. Além disso, a lei determina que o pai dê uma pensão para a mulher e os filhos, em caso de separação. Não se preocupe tanto. Seu pai é um advogado bastante conceituado, ganha muito bem, não deixará de lhes dar o que for justo. Os pais de um vizinho se separaram, e o pai dá o maior trabalho para pagar a tal pensão. Eles vivem com muita dificuldade. Condoída da situação do garoto, Valéria animou-o. Não pense assim, Carlinhos. Seu pai sempre foi um bom homem, cumpridor de seus deveres, e não deixará que falte nada para vocês, acredite. Tenha confiança, meu filho. Além disso, sua mãe poderá voltar a dar aulas, sempre foi boa professora. Acalme-se, meu bem. Confie em Deus. O menino foi parando de chorar, até que enxugou o rosto com as mãos. Valéria lhe deu um lencinho, que lhe passou nos olhos, e depois ele disse: se minha mãe quiser ser professora de novo, a senhora dá um lugar para ela. Claro, querido. Gosto muito de sua mãe, e ela é ótima professora. Fique tranquilo. Você está melhor agora. Ele balançou a cabeça, tentando sorrir. Depois, se abraçaram de novo, e ela afirmou: Carlinhos, conte comigo para qualquer coisa. Se precisar de mim, estarei sempre à sua disposição. Pode me telefonar a qualquer hora. Tudo bem? Obrigado, tia Valéria. Fiquei bem melhor depois de falar com a senhora. Posso voltar para a sala agora? Pode, mas não tenha pressa. Vá até o banheiro, lave o rosto, depois, sente num banco do pátio. Quando estiver realmente bem, volte à aula para que seus colegas nada percebam, está bem? Ele sorriu, entendendo a sugestão da diretora, e saiu com um aceno. Valéria balançou a cabeça, cheia de compaixão pelo garoto ainda tão pequeno e com problemas tão grandes na cabecinha. Estava assim pensativa, tentando voltar aos papéis que examinava antes, quando Denise entrou. Valéria, uma das professoras mais novas, Adelaide, não quer mais continuar. Alega não estar aguentando os alunos. A diretora, com expressão fechada, respondeu: pois diga a ela que pode sair quando quiser. E só nos dar o tempo de arranjar uma substituta para a turma dela. Estou cansada desse tipo de professora que espera só encontrar alunos bonzinhos e quietinhos. Eles são crianças e precisam de ajuda, de informações, de carinho. Eu sabia o que você iria dizer, por isso adiantei-me e disse a ela o mesmo que você. É só o tempo de arrumarmos uma substituta. Muito bem, Denise. Em seguida, Valéria olhou o relógio e se assustou. Como o tempo passa rápido. Está na hora da saída desse turno, e não fiz quase nada. Fique de olho nos alunos. Não quero mais confusão nem com crianças nem com mães, recomendou. A vice-diretora deixou a sala, sorrindo. Pode deixar. Conheço bem nosso pessoal. Até mais tarde. Após a saída de Denise, Valéria dirigiu-se ao estacionamento e logo estava no rumo do restaurante mais próximo. Precisava voltar rápido para a escola. Tinha documentos urgentes a terminar e relatórios para fazer. Entrou no restaurante, aquele mesmo no qual encontrara Celeste havia alguns dias. Pensando nela, cumprimentou o dono do lugar, que estava no caixa e a recebeu com um grande sorriso, e escolheu uma mesa, para a qual o garçom acompanhou. Sentou-se, e ele sugeriu: Professora Valéria, tem um prato especial hoje, que a senhora vai gostar. É um peixe. Ótimo, Nelson. E traga-me também um suco do jeito que gosto,
Está bem? E pra já, professora. Por coincidência, novamente ela viu Celeste, que acabava de chegar. Levantou o braço, e a amiga, vendo-a, dirigiu-se sorridente para sua mesa. Bom dia, Valéria. Olha que podemos marcar encontro. Afinal, sempre que eu venho você também está aqui. Como vão as coisas? Muito trabalho? Sem dúvida. O que mais temos na escola? Serviço e preocupação. E você? Estou ótima, graças a Deus. Sinto-me bem, equilibrada, contente com a vida. Enfim, nunca estive tão bem. Nesse momento, Valéria pensou que gostaria também de estar tão bem disposta. Depois se lembrou dos problemas que Celeste atravessara e perguntou-lhe sobre isso, ao que ela respondeu que nunca mais havia sentido nada estranho, e estava tudo calmo em sua casa. Valéria, que a olhava atentamente, enquanto pensava, resolveu perguntar. Celeste, você já ouviu falar de crianças que dizem coisas estranhas, que mostram conhecimento maior do que poderiam ter? Enfim, crianças com capacidades especiais? Claro, já ouvi sim. Existem muitos casos assim. Por quê? Nada. Apenas curiosidade. Ah, meu pedido está chegando. O garçom ajeitou tudo na mesa, desejando-lhe um bom almoço. Celeste, ao ver a aparência da iguaria, pediu o mesmo, antes que o garçom se afastasse. Depois, elas continuaram conversando. Você ficou sabendo de algum caso semelhante, Valéria? Outro dia me contaram a respeito de um garoto que, de repente, começou a falar sobre assuntos que, pela idade, não teria condições de saber. Fiquei intrigada. O que levaria um garotinho a falar de coisas que desconhece? Estranho, não acha? Celeste, que ouvia atenta, considerou com expressão surpresa. Mas o que leva você, amiga, a achar que ele falou de questões que desconhece? Se ele falou, é porque já teve informações a respeito. Não esse menino, Celeste. Tem apenas 5 anos e sempre agiu como criança que realmente é. Onde teria conseguido esses conhecimentos, se nem os pais tinham ouvido falar a respeito? Como o garçom chegara com o pedido de Celeste, elas pararam de falar até que ele se afastasse. A amiga começou a comer, sem responder ao questionamento de Valéria. Depois de alguns instantes, Celeste pegou o guardanapo levando-o à boca, tomou um gole do suco, e só então disse, fitando Valéria. Ah! Quer dizer que você está com um problema nas mãos. Trabalhando com educação, creio que não é difícil isso acontecer. Por quê? Essas coisas não são corriqueiras. Valéria, as crianças que estão nascendo na atualidade são muito especiais. São espíritos que renascem para auxiliar na renovação do nosso planeta, com vistas aos tempos futuros. Nunca ouviu falar em transição planetária? Jesus, no sermão profético, já falava sobre as grandes dores que viriam na época certa, como prenúncio das transformações que ocorreriam no futuro, quando a Terra estivesse preparada para ascender na hierarquia dos mundos, deixando de ser um planeta de provas e expiações e passando a mundo de regeneração, isto é, quando será habitada por espíritos mais conscientes, moralizados e, consequentemente, mais elevados. De onde você tirou isso, Celeste? Inquiriu a outra, perplexa. É só pegar o Novo Testamento, respondeu, balançando os ombros, depois completou. Você pode procurar também na internet. E fácil e rápido. Irritada com a outra, Valéria respondeu. Vou pesquisar, com certeza. Mas chega desse assunto. Vamos falar de outras coisas mais importantes. Você tem ido ao cinema? Li no jornal que está passando um filme ótimo. Quer ir assistir um dia desses? Celeste sorriu de leve. Valéria nunca gostou de falar de assuntos que não dominava. Mas referir-se a um filme como sendo mais importante do que o que estavam conversando era demais, pensou.
Claro que sim. Adoro cinema. Só não vou mais porque não tenho tempo. Podemos marcar para o final da semana, o que acha? Estou livre. Valéria concordou, e, como tinham acabado de comer, pagaram as contas e saíram juntas até o estacionamento. Despediram-se, e cada uma delas tomou rumo diferente. Dirigindo, atenta ao trânsito, Valéria não podia deixar de pensar em tudo o que fora dito. Necessitava urgentemente fazer pesquisas. Não podia continuar ignorando esses assuntos, até para ter um posicionamento próprio perante eles, ideias refletidas e amadurecidas.